Olá, o nosso projeto se chama Visita ao Conga e a nossa equipe é formada por Natália, Adriano, Eduarda, Letícia, Adriele, Luiz e por mim, Larissa. Epígrafe. O marketing está mais voltado para as artes do que para a ciência, pois as atividades dependem das competências e penduras daqueles que utilizam suas técnicas. Conceito de marketing. O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente, bem como a administração do seu relacionamento com eles, de modo que tragam benefícios para a organização e para o seu público interessado. Bom, agora vamos falar sobre o primeiro tópico do trabalho, que é cenário e oportunidade. Bem, nós dividimos esse cenário e oportunidade em três ambientes: um ambiente demográfico e sociocultural, um ambiente tecnológico e um ambiente político-legal. Bem, sobre o ambiente demográfico sociocultural, partimos primeiro de um recorte geográfico. Esse público infantil escolhido ele é proveniente da Baixada Fluminense, que é o mesmo local onde está localizado o quilombo que escolhemos para abordar no trabalho, que é o quilombo Mariaconga. Segundo o Sebrae, partindo dos dados do Censo IBGE de 2010, cerca de 24% da população da Baixada Fluminense tem entre 0 e 14 anos, sendo o maior recorde da população dessa pesquisa. E pensando nisso, e também numa socialização desse consumidor infantil, na importância de dar visibilidade à comunidade quilombola, vimos como uma grande oportunidade abordar tal assunto com crianças, mais especificamente crianças de 9 a 13 anos. Segundo Deborah Hodder John, mais conhecida como John, né? Nessa idade as crianças estão saindo de um estágio analítico para um estágio reflexivo. Elas estão visando a construção de conhecimento e valor, né? Considerando que a criança está desenvolvendo valores, conhecimentos, habilidades, o nosso intuito é oferecer um ambiente imersivo com o nosso produto, com nossas postagens, com o nosso conteúdo, né? E a fim de cativar essa criança e dar visibilidade à cultura tradicional. Outro ponto. Além disso, ainda segundo o levantamento do Sebrae, 45% das famílias que residem na Baixada Fluminense recebem até 2 salários mínimos. Ou seja, grande parte da Baixada pertence às classes sociais e econômicas D e E. Né? Pensando nisso, vimos uma grande parcela dessa população que poderia se beneficiar de uma atividade infantil socioeducativa gratuita com o jogo Visita ao Conga. Agora, partindo para o ambiente tecnológico, né? Vou trazer uma reportagem do G1, que é sobre o mapa da desigualdade. O mapa da desigualdade fala que cerca de 50% dos alunos do estado do Rio enfrentam problemas de acesso à internet em 2020. Pô, isso é muito triste, né? E pensando nesses dados e levando em consideração a realidade de grande parte dos jovens fluminenses, vimos nesse cenário a oportunidade de apresentar um jogo que mantém as crianças imersas em um conteúdo gamificado e educativo, imersivo, né? Tendo em vista que o tabuleiro é um jogo que não necessita de internet e pode ser montado com materiais reciclados, o nosso tabuleiro, no caso, né, pode ser montado com materiais reciclados, a criança pode ter acesso ao jogo, às histórias contadas no decorrer da jornada, e ainda aprender sobre o quilombo Mariaconga sem acesso à internet. Agora, com o ambiente político legal, para trazer um maior embasamento para a nossa pesquisa, para o nosso projeto, vou trazer algumas leis e normas. Primeiro, o Plano Nacional de Cultura, a Lei 12.343, afirma que deve haver a garantia da diversidade cultural, o direito à informação, à comunicação e à crítica cultural. Além disso, o Plano Nacional da Cultura fala que é necessário reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira. Ou seja, acho que é um bom embasamento para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho. Né? Além disso, nosso jogo de tabuleiro também está de acordo com a Agenda 2030 da ONU, daqueles vários quadradinhos e números. O número 4 é educação em qualidade, educação de qualidade, e estaria de acordo com o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável. Um outro ponto ainda mais específico, que seria para a escolha da idade do nosso público. Escolhemos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, como aparato legal para fundamentar o recorte dessa idade. E, de acordo com o ECA, considera-se criança a pessoa de até 12 anos não concluídos, ou seja, 11 anos e 11 meses, e adolescente aquela pessoa de 12 a 18 anos.
Então, tendo isso em mente, a gente usou um recorte de 9 a 13 anos, visando atingir as crianças que estão deixando a sua fase mais infantil e alcançando esse início da pré-adolescência, né? Que é, como eu disse, como a John afirma, que é onde a criança está saindo de um estágio analítico para um estágio reflexivo. Portanto, somando isso tudo que eu falei, nosso projeto visa ser uma ponte entre a história de um quilombo da Baixada Fluminense, que é o Quilombo Mariaconga, para crianças da Baixada Fluminense que podem não ter acesso a tal história incrível. É isto. Olá, eu sou a Natália Ribeiro e eu tô aqui para falar um pouco agora sobre o objetivo do nosso trabalho. A ideia é apresentar a história e os valores do Quilombo Mariaconga. Ele fica localizado em Magé, no Rio de Janeiro, e foi o primeiro a ser reconhecido pela Fundação Palmares aqui na Baixada Fluminense. Bom, a ideia é realmente levar esse conteúdo para o público infantil de uma forma lúdica, que eles aprendam e entendam mais sobre a diversidade das comunidades tradicionais e mostrar que os quilombos ainda existem, resistem, e também falar um pouco aí sobre a Mariaconga, que foi uma grande personalidade e que sofreu um apagamento histórico durante todos esses anos. Oi, eu me chamo Adriele Sartre e vou apresentar para vocês os integrantes do nosso grupo e quais as suas funções. Temos a Natália como analista de UX, eu, juntamente com o Luiz Felipe, somos analistas de marketing, o Adriano, que é o analista de produto e branding, a Eduarda, que é a nossa designer, a Larissa e a Letícia, que são nossas heads de conteúdo e mídia. Oi pessoal, agora vamos para o próximo tópico. Nele vamos abordar a questão do User Experience, o famoso UX. Aqui a gente vai ter 3 pontos principais, que serão a classificação de segmento, estudo do comportamento e também a criação de uma persona. A classificação do nosso segmento vai ser brinquedos infantis educativos, isso porque a nossa ideia é levar o conteúdo, o aprendizado de uma forma mais lúdica, de uma forma divertida, até porque a característica do User Experience é justamente fidelizar os clientes de uma forma que você entenda que seu produto está sendo útil, está gerando prazer e principalmente que ele tem uma fácil utilização para o consumidor. Levando isso em consideração, a gente buscou aí algo que gerasse realmente uma diversão para o nosso público. Por isso nós escolhemos jogos. E o nosso especificamente vai ser um jogo de tabuleiro, que vai simular uma trajetória. Aí nisso nós podemos ir para o próximo tópico, que é estudo do comportamento. Nele nós vamos avaliar a teoria de Piaget, que define que crianças aí de 9 a 13 anos, que é o nosso público, se enquadram no estágio operacional concreto e também no formal. Nesse estágio, as crianças já desenvolvem um pensamento lógico, além disso, elas também têm um maior entendimento do mundo ao redor e têm uma consciência do outro e começam a planejar o futuro. Outro fator importante é a questão da leitura. Isso porque, de acordo com o portal Dentro da História, crianças de 9 a 12 anos já começam a expressar suas próprias opiniões e os livros têm uma grande importância no desenvolvimento do pensamento crítico. Um outro fator importante é que os principais assuntos de interesse são relatos históricos, eles gostam também quando tem protagonistas que se identifiquem e, além disso, também eles gostam de histórias mais complexas. E tendo em vista que o nosso tabuleiro é como se fosse uma contação de história através dessa trajetória que eles vão realizar, a gente trouxe isso em consideração para poder trazer o melhor produto. E quanto à criação da persona, justamente vai levar esse público de 9 a 13 anos, que foi citado anteriormente, e que são moradores da Baixada Fluminense, estão no ensino fundamental, são crianças curiosas e que nesse período de isolamento social estão buscando um maior aprendizado e se focando em atividades diversas. Quanto ao benchmark, nós utilizamos 2 fatores para estar analisando a concorrência e também essa área de pesquisa e trazer aí um melhor resultado para o nosso produto. O primeiro fator foi o mestrado, uma pesquisa de mestrado da Camila Abreu de Carvalho, da UFRJ, em 2016. Ela realizou essa pesquisa que tinha como tema o Quilombo Mariaconga em Magé, memória, identidade e ensino de história. Essa pesquisa dela tinha como intuito levar para a educação básica o ensino sobre quilombos e a história afro-brasileira e principalmente levando em consideração os quilombos mais próximos aqui do Rio de Janeiro para que gerasse essa maior identificação.
ela utilizou principalmente documentários sobre o tema e depois disso ela realizou uma atividade de elaboração de um livro junto dos alunos. Já o outro fator que nós utilizamos foi a análise de 2 jogos. O primeiro foi o Kisama e o outro foi Paranauê. Os 2 jogos foram desenvolvidos por brasileiros e tem como intuito levar um pouco mais de cultura afro-brasileira, principalmente da época da abolição da escravidão, para um contexto mais infantil. Porém, o que foi observado quanto a esses jogos é que, apesar de serem muito interessantes, eles têm um alto custo de distribuição. Isso porque nas plataformas que nós os encontramos, eles tinham um valor aí variando entre os R$140, R$120. Então, ainda tem custos bem altos, o que impossibilita que haja uma distribuição para o público que a gente está procurando. Já a pesquisa do mestrado que foi citada anteriormente foi citada até mesmo pela própria pesquisadora, que de início houve uma certa dificuldade de aderência dos alunos quanto a essa atividade, isso porque eles achavam que seria muito difícil. Então, observando esses resultados, a gente chegou aí no nosso produto tendo a intenção de levar algo que os alunos não achassem difíceis, que as crianças não achassem complicadas de ser feita e também que não tivesse um alto custo, visto que a nossa distribuição é gratuita, já que nós vamos disponibilizar todo o arquivo digital e também as instruções de forma online. Então, a gente já aí pega esses resultados de pesquisas e utiliza a nosso favor, levando uma melhora para o nosso produto e para o nosso público. Bem, agora vamos falar sobre o posicionamento, que é o 5º tópico do nosso trabalho. Bem, primeiro, o objetivo do nosso projeto é oferecer uma experiência imersiva, dinâmica, na cultura do Quilombo Mariaconga. Nós também trazemos algumas características específicas que seria tipo missão e visão. A missão do nosso projeto é que a gente busca oferecer uma experiência imersiva e dinâmica na cultura do Quilombo Mariaconga. A nossa visão seria que o nosso intuito é ser a ferramenta referência em jogos educacionais gratuitos sobre diversidade na Baixada Fluminense, até o ano de 2026. Bem, passada essa parte, agora vamos falar um pouco rapidamente sobre o mix de marketing, né? Que a gente adaptou os 4 Ps para o modelo remoto, de acordo com o material que a professora nos mandou. Os nossos 4 Ps agora seriam público, posicionamento, produto e promoção. Público é o que a gente já falou, que é crianças de 9 a 13 anos. O nosso posicionamento seria que a gente associa o conceito de visibilidade à cultura quilombola, à diversidade e representatividade de diversas e diferentes etnias, gêneros, culturas e estilos também, ilustradas inclusive pelas nossas mascotes. Bem, agora falando sobre o produto. Bem, o projeto se chama Visita ao Conga. Nossas mascotes são 3 crianças que trazem a pauta da representatividade. O produto em si, ele é um tabuleiro para crianças de 9 a 13 anos, de forma que os pais e os professores possam montá-lo junto com a criança, ou jogá-lo online, né? E iniciar essa jornada na visita ao Conga. E sobre a promoção, vou falar sobre o slogan. Nosso slogan é trilhar caminhos, vamos trilhar caminhos e conectar histórias. E quanto ao marketing, a gente escolheu um marketing digital, né? Que a gente criou um perfil no Instagram com o intuito de divulgar o projeto com vídeos animados e posts, né? Que vai, de certa forma, atingir as crianças, os pais, os professores. Também criamos um post explicando a nossa logo, um post explicando a história do Quilombo Mariaconga, alguns motivos, enfim. E também postamos um vídeo animado que a gente descreve brevemente, né, o projeto, relacionando o jogo com aprendizado, aventura, uma coisa mais lúdica. Olá, eu espero que vocês estejam curtindo a feira. Meu nome é Adriano Borges e eu vou falar um pouco com vocês sobre marca. Primeiro vamos para um tópico, que é a marca nominal, que também é conhecido como marca fonética. A marca nominal, ela tem um caráter, uma função de ser única e garantir que o nome dado à empresa ou ao produto seja, além de único em escrita, seja único em sonoridade também, para que assim a empresa seja sempre distinguida.
Para entender um pouco sobre a marca nominal que nós escolhemos para o nosso produto, é interessante que vocês pensem de fato no que é o nosso produto, a nossa fabricação. Bom, nosso produto é um tabuleiro que ele simula uma ida de início ao fim ao Quilombo Maria Conga. Durante o percurso nesse tabuleiro, a criança ela é apresentada a acontecimentos históricos, momentos históricos, valores culturais do Quilombo Maria Conga e também curiosidades sobre a personagem Maria Conga, que de fato existiu, que de fato foi uma grande líder e hoje é reconhecida como uma heroína em Magé. Isso mesmo, Baixada Fluminense. Bom, a partir disso, vocês vão entender que o nome que nós escolhemos para o produto está estritamente ligada à essência do nosso produto. O jogo se chama Visita ao Conga, porque de fato é esse nosso objetivo. Considerando o momento pandêmico em que as crianças não podem ir até o Quilombo ou que as pessoas estão impossibilitadas de transitar, nós trouxemos para a realidade, para dentro desse contexto, um jogo que apresenta, que dá gosto, que vai motivar a fazer futuras visitas e vai proporcionar conhecimento sobre a comunidade tradicional quilombola. Bom, agora vamos falar de um novo tópico, a identidade visual. Adriano, o que é identidade visual? Bom, a identidade visual é o conjunto de elementos, formas e cores que representam visualmente e sistematicamente uma marca, um produto ou uma empresa. No nosso caso, um produto. Bom, a nossa identidade visual ela é marcada por alguns elementos. São eles 3 personagens diversos, que representam a pluralidade da Baixada Fluminense, que é muito diversa, vocês vão perceber isso quando vocês conhecerem os nossos personagens, que cada um deles vem de um lugar da Baixada Fluminense e cada um deles tem as suas especificidades, as suas próprias coisinhas. E isso é muito divertido, de conhecer, isso também vai ali auxiliar a criança a selecionar o personagem que vai representar ela durante todo o jogo. Outro elemento é a nossa logo e os designers e cores. Mas agora vamos focar nas cores. Segundo a teoria das cores, a cor é uma linguagem, é uma ferramenta de comunicação que pode influenciar um usuário, um jogador, de forma psicológica, física ou emocional. E aí nós temos 2 cores principais na nossa paleta de cores que eu vou apresentar para vocês. Uma delas, como vocês podem ver no slide, é o amarelo. O amarelo, ele expressa o otimismo, a clareza e a jovialidade. E a outra cor dominante na nossa paleta de cores é o laranja, que é uma cor amigável, que expressa o progresso e a energia, que são características essenciais para os nossos jogadores, que são aventureiros, que vão descobrir e vão encontrar curiosidades, e vão ter que enfrentar desafios durante todo o jogo, durante toda essa jornada. Dando continuidade ao que o Adriano está falando sobre estratégias de marketing para produto e branding, eu vou falar um pouco agora sobre o mix das linhas de produtos. Vou falar agora sobre a criação dos mascotes. Nós criamos 3 mascotes para representar as crianças que residem aqui na Baixada Fluminense, sendo elas a Cláudia, a Roberta e o Heitor. Vocês podem ver aí que eles são todos diferentes entre si, mas eles têm um único objetivo, que é representar as crianças que habitam aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Agora, falando sobre o nosso produto, de fato, nós criamos um jogo de tabuleiro que faz uma visita ao Quilombo Maria Conga. Esse jogo ele é composto por alguns desafios. A criança tem que jogar o dado e conforme eu for avançando nas casinhas, ela vai encontrar um desafio. Esse desafio vai estar exposto nas cartas. Vocês podem ver as fotos aí abaixo. E como forma de agregar mais valor ainda para o nosso produto, nós também criamos a versão digital para esse jogo. Ele está disponível lá no site do CEPO. A pessoa pode realmente entrar no site e digitar a senha, um código que nós criamos, no caso, ou então fazer o caminho pelo QR Code. Esse jogo, ele realmente tem a mesma dinâmica, basicamente, do jogo de tabuleiro. A diferença é que a pessoa não joga o dado.
a criança ela vai responder as perguntas que são feitas pelo site, trilhando realmente, fazendo realmente aquela trilha como se estivesse viajando pelo quilombo. Ao final, ganha quem chegar primeiro na linha de chegada. Esse site permite com que várias pessoas joguem ao mesmo tempo e ganha quem fizer a maior pontuação, né? Quem chega lá na linha de chegada primeiro. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de estratégia de marketing para a comunicação no ambiente digital. Bom, nós escolhemos utilizar o storytelling, que ele conta uma história para o público, visando atrair esse público para o nosso projeto e também para o jogo desenvolvido, o Visital Conga. Então, cada personagem do Visital Conga, a Roberta, o Heitor e a Cláudia vão contar suas histórias e depois eles vão se unir para contar a história de Maria Conga e do Quilombo Maria Conga. É uma forma de tentar fazer com que a criança ela se identifique nessas histórias, características, gostos e preferências dos personagens. Com relação à comunicação do próprio brinquedo em si, que no caso é o jogo Visital Conga, foi publicado primeiramente um vídeo no canal do Instagram do Gente. E nesse vídeo, esses 3 personagens, eles vão estar prestes a ter uma aula de história voltada para esse quilombo Maria Conga. E ao decorrer do vídeo, vão aparecer alguns elementos visuais que vão transmitir aventura, conhecimento e diversão, que é justamente essa proposta do jogo, visando despertar o interesse do público infantil em querer conhecer o Visital Conga, em querer jogar. Com relação ao slogan, foi escolhido trilhar caminhos e conectar histórias. Isso porque foi pensado bastante alinhado com o objetivo do próprio jogo. Porque à medida que a criança vai avançando as casas no tabuleiro, ela vai se deparando com novos desafios, aventuras e com perguntas que permitem com que ela conheça mais a comunidade tradicional quilombola. E essa é uma forma de alinhar valores culturais, diversidade cultural, conhecimento e também diversão. Agora vamos falar sobre Brand Equity. O que seria isso? É basicamente o valor da marca, aquilo que ela transmite para o seu público. O que a gente vai abordar nesse tópico são exatamente esses valores, que são inclusão e diversidade, adaptabilidade, uma comunicação assertiva com o nosso público, uma difusão do conhecimento. Tudo isso porque o nosso jogo ele visa levar o aprendizado, levar o conhecimento para fora da sala de aula de uma forma que o nosso público entenda mais sobre a diversidade, sobre a pluralidade do outro, né? Principalmente sobre essa comunidade tradicional que nós estamos abordando, que é a quilombola. E os valores que vão ser agregados para essa comunidade são visibilidade, respeito e principalmente é um meio para perpetuar a sua história, visto que são comunidades que são atacadas diariamente pela violência urbana, pelo apagamento histórico e também por invasão territorial. Então o nosso jogo ele visa levar realmente o conhecimento sobre a comunidade para fora ali do entorno, para as cidades vizinhas e quiçá para o Brasil inteiro. Oi, eu vou falar para vocês um pouco sobre nossos parceiros para a distribuição. Temos o Centro Cultural Oscar Romero, que é situado em Mesquita. Esse centro cultural, além de ter livros disponíveis para pesquisa e empréstimo, realiza eventos abertos à comunidade. Eles realizam atividades com o objetivo de estimular o hábito e o prazer pela leitura. Também oferecem cursos e oficinas e realizam debates sobre problemas sociais. Temos também o Centro de Cultura Afro de Piabetá, que é uma organização sem fins lucrativos, localizada no município de Magé. Esse centro surgiu a partir da necessidade de abrigar e educar crianças que não tinham vagas em creches. E, além disso, realizam outras atividades abertas ao público, como dança e teatro e outras atividades promovendo a inclusão social por meio de atividades socioeducativas. Temos também Embaixada Literária, que é uma rede de bibliotecas comunitárias, formada a partir da preocupação de instituições sociais com a manutenção de espaços públicos de literatura em suas comunidades. Essa rede de biblioteca atua em prol da literatura como um direito humano. Temos também Laboratório de Ideias, que é uma página no Instagram
que nasceu com o intuito de levar as crianças e jovens da Baixada a ações que tratem cultura, educação e desenvolvimento social. E o objetivo desta página é facilitar o acesso à cultura aos bairros mais distantes, aqui da Baixada Fluminense. A gente escolheu esses parceiros porque todos eles realizam atividades abertas à comunidade. E a gente acredita que é um ótimo caminho para poder distribuir o nosso jogo, que é atrativo para crianças, divertido e o principal, que é informativo, que a gente leva uma história que vai agregar bastante para a criança. Considerações sobre o trabalho. O interesse em estudos sobre diversidade tem evoluído conforme expande a compreensão acerca da necessidade da libertação do ser humano na construção da sua própria identidade. Dessa forma, o Visita ao Conga é um projeto de marketing voltado para o público infantil da Baixada Fluminense, que tem por objetivo apresentar as histórias e os valores da comunidade Maria Conga, para que haja uma compreensão acerca da diversidade dessa comunidade tradicional. Cabe ressaltar que o intuito do projeto é trazer essa compreensão de forma divertida, através de um jogo de tabuleiro que será montado pela própria criança com o auxílio de seus pais. Ademais, é importante ressaltar que após o jogo montado, a criança estará saindo do meio digital e estará indo para o analógico, em que encontrará aprendizado enquanto fala, escuta e sorri com seus familiares, o que é muito importante para ela, principalmente durante o período de isolamento social.